Olá, eu tenho vivenciado algumas experiências novas e através de novos estudos sobre constelações familiares sistêmicas, e eu tenho descoberto que faz todo sentido e realmente alguns atendimentos até de décadas atrás, quando eu recordo de certos atendimentos e das histórias que me contavam, eu vejo que faz todo sentido. Bert Hellinger, o criador do método das constelações familiares sistêmicas, ele descobriu que existem ordens, leis que regem a nossa convivência, o nosso mundo, o nosso universo e as relações principalmente. Esse método é tão válido e faz tanto sentido que, como eu disse, através de alguns atendimentos eu pude realmente verificar que existe um porquê das coisas. As coisas não acontecem da forma como acontecem por um mero acaso, por um mero acidente. Eu me lembro de um caso que eu atendi de um senhor de 57 anos com uma revolta terrível do pai. Ele não perdoava o pai. O pai já era morto, mas ele foi abandonado com 1 ano de idade. E nesse abandono, é claro que teve uma outra mulher, então ele abandonou a primeira mulher e foi embora viver a vida dele. Esse filho voltou a falar com esse pai apenas depois que essa outra mulher morreu, ou seja, depois de 40 anos. Quer dizer, o que faz uma pessoa se afastar tanto de uma realidade que é dela? Ele excluiu esse pai, ele simplesmente não falava mais com esse pai. Ele amava esse pai, mas ele tinha uma mágoa profunda por esse pai ter abandonado ele. Ele voltou a falar com esse pai depois de muito tempo, depois de muitos anos, porque essa mulher morreu. O medo dele era que essa mulher fosse ficar com a herança do pai, com as riquezas do pai. E o medo era justamente esse, que o pai morresse e que essa mulher ficasse com as riquezas. E aconteceu justamente o contrário, a mulher morreu e o pai continuou vivo e com as riquezas e tudo. E só aí ele teve uma relação de pai e filho com essa pessoa, com o pai dele no caso. Acontece que, aos 57 anos, ele tinha um filho, um jovem. Tinha 2 filhos, mas um filho se tornou homossexual. E aqui, gente, não é regra, tá? Esse filho homossexual adota a postura desta mulher que foi excluída da vida desse pai. O que eu quero dizer com isso? Através dos estudos do Bert Hellinger, o que ele fala? Que toda vez que você exclui uma pessoa, alguém do sistema, porque o sistema é um órgão, é como se fosse o nosso corpo e você pegar e tirar um rim. Não, aquele rim não gosta, eu quero tirar aquele rim não me serve mais. E quando você exclui, isso volta através de um sintoma. E o que aconteceu no caso? Ele teve um filho que se tornou, apresentou sintomas da homossexualidade. E volto a dizer, isso não é regra, cada caso é um caso. Esse homem que teve esse filho, ele excluiu o pai e essa mulher que entrou na vida do pai. E isso voltou através de um sintoma que se manifestou no filho jovem. Quer dizer, se você não entende essas leis, se você não conhece esse sistema, esse organismo vivo, o que pode acontecer? Isso volta para você como um sintoma. E foi o que aconteceu nesse caso dessa terapia. Tem outro caso que eu me recordo também, de uma moça que foi adotada e essa moça também se tornou lésbica, não é? Com o passar dos tempos, com a mocidade dela e tudo mais. O que ela descobriu no meio do caminho? Que ela era adotada. E aí ela vai buscar essa mãe, que na verdade a excluiu, através de uma figura de uma outra mulher. E ela sempre se relacionava com mulheres mais velhas, né? Então, não é regra, tá bom? Mas isso vem provar que essa teoria do Bert realmente faz todo sentido. Toda vez que você exclui alguém, esse alguém volta para a sua vida através de um sintoma numa outra pessoa, num outro organismo vivo. E isso tem me surpreendido muito, porque os atendimentos mostram que realmente faz sentido quando você conhece a lei, as leis da vida, as leis naturais da vida, que é da hierarquia, da exclusão e as demais leis que ele cita dentro da teoria dele.
Eu fico encantada com isso. Uma outra coisa que o Bert fala que eu também me recordo muito nos atendimentos é a respeito da relação com a mãe, não é? Alguns casos em que filhos odeiam as suas mães, não suportam conviver com as suas mães, ficam irritados com a mãe. E muitos casos eu tive também que queriam até matar a própria mãe, né? Claro que ele não mata por questões sociais, mas ele mata emocionalmente. E isso faz com que ele se afaste dessa mãe, corte o vínculo com essa mãe, para que ele possa resgatar alguma coisa que aconteceu atrás da vida dele, nos seus antepassados, nas relações anteriores. Isso não tem nada a ver com o espiritismo, isso não tem nada a ver com espiritualidade, religiosidade, nada disso. Apenas somos organismos vivos que estamos aqui em função de um sistema. Não somos individuais, nós fazemos parte de um sistema. E toda vez quando você exclui alguém, você traz aquele sintoma, aquela situação de volta através de um sintoma. Então, entender esse processo faz toda a diferença. Entender esse processo faz com que você reconsidere algumas situações, possa revalidar algumas emoções e, através disso, então, refazer a sua vida, administrar a sua vida. O Bert fala muito a respeito de prosperidade, que a prosperidade das pessoas está ligada diretamente ao seu relacionamento com a sua mãe. Pessoas que não prosperam, normalmente, elas têm alguma dificuldade de relacionamento com a mãe. Isso, através das leis orgânicas, sistêmicas, você consegue detectar. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, porque eu tenho assim, me encantado muito com isso. E isso faz todo sentido para mim, porque vem de encontro com a minha experiência de vida. Tenho estudado muito a respeito das constelações familiares e eu volto com mais novidades para vocês nos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.